recebemos aqui no estúdio o Dr. Olívio Costa Dias. O Dr. Olívio só tem, gente, mais de 40 anos de profissão, 44 anos de profissão. Quais foram, nesse tempo todo que o senhor atendeu, quais são os principais casos lá que surgem no seu consultório que as pessoas procuram mais o senhor? Bom dia, Dr. Olívio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Daniel. Com a alegria que eu estou aqui, que aceitei o convite, o gentil convite de vocês para estar aqui nesse dia de manhã. E o dia a dia nosso, os casos assim mais frequentes, é claro que quando eu terminei a minha residência, eu era ortopedista do pescoço para baixo, né? Certo. E com a evolução da ortopedia, hoje nós começamos em 2 ortopedistas, hoje nós somos em 12. Cada um na sua área, um faz só coluna, outro faz só ombro. Eu fiquei me dediquei mais à área do pé, do tornozelo. E os casos mais comuns, assim, no dia a dia, é o joanete, né, a talalgia, dor no calcanhar, né, fascite plantar, metatarsalgia. Esse é o nosso arroz com feijão, né? Mas não deixo de ser ortopedista geral e de vez em quando a gente atende também os casos de problemas de lombalgia, que são muito comuns. 90% da população tem dor nas costas, né? Pois é. E as dores de modo geral, né? Lembrando que o pessoal que está em casa pode participar da entrevista, mandar pergunta para o doutor pelo WhatsApp, 14998821013. A gente repassa o doutor. Muito obrigado pela presença, um bom dia para o senhor aqui. E falando da dor nas costas, né, que é bastante comum, quando que a pessoa ela deve perceber que a dor nas costas é algo pontual e quando que possa ser algo crônico? Quando que a pessoa deve diferenciar e procurar um tratamento médico? Eu acho que sempre deve ser procurado. Como eu tive a oportunidade de falar, às vezes a dor nas costas pode ser uma leucemia, né? Às vezes não é na coluna, às vezes o sujeito tem uma dor nas costas e pode ser um problema do estômago, ou pode ser às vezes até um problema do coração. Então, quando tem um problema, e esse problema se persiste, tem que procurar o médico para que ele possa fazer uma avaliação. E normalmente, a maioria, 90% das vezes, é uma dor na coluna provocada por má postura, pelo próprio trabalho, né? Por falta de exercício, né? Por excesso de peso. Mas tem que passar pelo profissional para que ele possa avaliar e dirigir o tratamento do paciente. Às vezes pode ser algum sinal que está dando de algo mais sinal grave. De alguma outra coisa que não tem nada a ver com a coluna, né? E doutor, hoje a medicação tem anti-inflamatórios e analgésicos, e as pessoas sempre quando tem aquela dorzinha da coluna, antes de procurar o médico, recorrem aí a essa automedicação. Isso é muito perigoso, que pode esconder problemas sérios, né? É perigoso porque pode mascarar o problema, como eu falei, que está acontecendo e o sujeito melhora, mas não sara. Porque normalmente toma o remédio, às vezes pode tomar até o remédio certo. Mas não toma no tempo que precisa e não toma na dose que precisa, né? Então eu condeno a automedicação e as farmácias hoje não vendem anti-inflamatório, não podem vender anti-inflamatório sem receita, nem antibióticos sem receita, né? Algumas às vezes vendem, mas está errado, não pode. Eu não condeno a automedicação. Tem que sempre procurar um profissional para saber o remédio certo, o repouso, não é só o remédio. Tem uma série de coisas, os cuidados que tem que ter, o repouso, o calor, a fisioterapia, todo um conjunto de coisas. Eu falo, o tratamento é que nem um almoço de domingo, né? Tem que ter o aperitivo, tem que ter a entrada, tem que ter o prato principal, a sobremesa e o cafezinho. Não adianta só tomar o cafezinho que você não almoçou, né? E doutor, o senhor falou a respeito das questões de postura. As pessoas têm, hoje, em relação ao trabalho, né, passam muito tempo sentadas, às vezes não levantam um pouco para fazer algum exercício, ou por qualquer motivo não conseguem fazer exercício físico. Temos aqui na programação da Top, na audiência da Top, muitos motoristas que passam muitas horas dirigindo. De modo geral, quais problemas que esses vícios de postura podem acarretar para as pessoas? Além da dor na coluna, pode ter hérnia de disco, que é muito comum, artrose da coluna. Então, como a gente compensa isso? Com manutenção do peso, o excesso de peso também é prejudicial, e fazer exercício. O exercício é vital.
para você fortalecer. Quem mantém a coluna no lugar é a musculatura. Se a musculatura não tiver tônica, nem hipertônica, nem hipotônica, né? Nem forte, nem musculatura muito dura, nem muito flácida, né? Se a musculatura tiver normal, normotônica, então a coluna vai aguentar o tranco, né? E eu sei que o senhor é um grande contador de história e de causo também, né? O senhor está se arriscando aí também na área literária, está lançando um livro chama Ossos do Ofício. Como é que surgiu essa ideia, doutor, de fazer um livro? Eu não tenho nenhuma pretensão literária, né? Esse é um legado, é uma espécie de testemunho de vida. Depois que a gente chega na fase da vida que eu estou, né? 44 anos de profissão, a gente tem muita história para contar. Pois é, né? E você vai ficando velho, você tem vontade de aconselhar as pessoas, né? Certo. Então eu quis deixar uma história para os médicos que vão chegando, né? E também para os leigos, que eles possam saber que atrás aquele glamour do avental branco, né? Tem uma pessoa que sofre, que tem ansiedade, que tem apreensões, né? Que cada vez que você vai operar um paciente, você sofre junto com ele. Você tem preocupação com aquele paciente. Se o médico não ama o semelhante e não tem esse tipo de preocupação, é melhor deixar a profissão, né? Então, não existe rotina dentro da cirurgia, de um modo geral. E, doutor, antes da gente continuar falando do livro, o senhor falou que agora você também... Agora não, né? O senhor também cuida de outras partes do corpo, como, por exemplo, os pés, e você citou a joanete, que é algo muito comum, né? Muitas pessoas... Mais comum nas mulheres. Mais comum nas mulheres? Por causa do salto alto. Então, né? Quais são os motivos que provocam a joanete? Tem o joanete que é congênito, mas não é muito comum. O mais comum é as mulheres que querem usar aquele escarpão, né? Aquele sapato de bico fino, e você coloca uma coisa quadrada dentro de uma coisa triangular e o peso em equino ainda com o pé para baixo, né? O salto é alto, então todo o peso fica concentrado no antepé, ali nos dedos, né? E é claro que é uma ação deformante. As moças que são obrigadas a usar salto alto no trabalho, pior ainda. Se você usa salto alto ocasionalmente numa festa, tudo bem. Mas quem é obrigado a usar salto alto constantemente vai acabar deformando o pé. E nesses casos dessas mulheres que precisam usar por conta do trabalho, tem algum tipo de recomendação? Não sei, talvez tirar durante algum tempo? Tem alguma coisa que possa ser feita para amenizar o problema? O ideal é o que eu vi nos Estados Unidos, né? As moças indo para o trabalho de tênis. E o sapato já fica lá no escritório, né? Onde elas são obrigadas a usar, né? Para completar a toalete, né? E não tem como você evitar a deformidade se você usar o salto, né? Não tem, né? Aí não tem jeito mesmo, né, doutor? Nesses 44 anos que o senhor está aí exercendo medicina, teve um caso ou casos que mais chamaram a atenção do senhor, aquilo que marcou? O que o senhor podia relatar e que de repente está aqui no livro também? Tá no livro, né? Não, existem vários casos, né? Mas é difícil você destacar né? Mas eu conto uma prova de fogo. Sim. Que eu tive, no primeiro caso cirúrgico que eu tive, quando eu cheguei em Bauru, recém-formado, né? E eu ia trabalhar com meu sócio, mas meu sócio falou, eu vou tirar férias, você tira férias também. Eu falei, não, eu vim aqui para trabalhar. E houve uma greve na Santa Casa, todos os casos foram direcionados para beneficência, e chegou para mim um caso de um médico que veio visitar o chefe dos anestesistas da beneficência. Ele médico, a mulher dele médica e o irmão médico. E ele caiu, quebrou o braço e uma fratura cirúrgica. Eu marquei a cirurgia para o dia seguinte. E nessa madrugada do que antecedia a cirurgia, nasceu minha primeira filha. Né? Então, eu emocionado por ser pai pela primeira vez, né? E tendo uma prova difícil, que é operar médico não é fácil. Né? Operar médico é uma responsabilidade ainda maior, porque existe dentro do jargão médico, a esmeraldite, né? Que é as complicações que podem dar quando o anel do médico é a esmeralda, né? Então, a esmeraldite é a complicação que pode dar nas cirurgias quando você opera médico ou parente de médico. Graças a Deus,
correu bem. 18 dias depois esse médico já estava trabalhando, né? Mas eu passei por uma prova ali difícil. E você quer fazer não pode falar. Como que tem pergunta aí, Daniel? Tem não, mas pode falar, depois a gente vai. Só uma questão, como é que a vida do médico é isso, né? É hospital, é o consultório, como conciliar, né, doutor? Inclusive tem família, o médico também tem família, né? E como o senhor disse, nesse momento, né, do nascimento da filha, o senhor estava ali na operando e tudo mais. Mas como é que concilia tudo isso, doutor? E os plantões também, né? Tem tudo isso, né? Eu lembro quando nós começamos, eu montei a ortoclínica, eu e o Dr. Roberto, nós éramos em 2, a gente trabalhava o dia inteiro e tinha um plantão de 24 horas na clínica. Então a gente dividia uma semana cada um. Tinha dia de trabalhar praticamente 24 horas ali, sem parar, e a gente é jovem, a gente aguenta, né? Plantão no hospital de base, plantão na beneficência, e muito trabalho, muita luta. Mas quando a gente é jovem, tudo. E o principal para você conciliar com a família, você precisa ter uma esposa compreensiva, né? Porque não é fácil ser mulher de médico, não é fácil. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Eu não, né? Que vai fazer a pergunta é a Cidinha do sítio Morro Redondo, que fica em Piratininga. Ela, em relação a dores nas costas, se algum tipo de colchão interfere na dor nas costas. Ela pergunta em relação a isso. O colchão interfere na dor nas costas? Você passa 1/3 da sua vida em cima de uma cama, né? Se esse colchão não for adequado, ele vai prejudicar a sua coluna. Então eu aconselho um bom colchão de mola, aquelas molas ensacadas, né? Molas revestidas, um bom colchão de mola. E às vezes é caro, mas se você gasta com certos luxos, né? Você compra uma televisão para ver 2 horas por dia, né? Uma televisão cara, e não compra um colchão onde você passa 8 horas, né? Então eu aconselho um bom colchão de mola. Obrigado, viu, Cidinha, pela participação aqui no WhatsApp da Top. Doutor, a gente está chegando no final da nossa entrevista, né? Ossos do Ofício, quando é que vai ser o lançamento? Quem quiser saber mais sobre o livro, como é que vai ser isso aqui tudo? Vai ser dia 20, ou seja, sexta-feira agora, dia 20 às 20, né? Sim. Dia 20 às 20 horas na Casa do Médico, aberto a todos aqueles que quiserem adquirir. E eu queria deixar avisado que toda a renda da venda desse livro vai ser revertida para a Legião Mirim, onde eu sou vice-presidente, e para a Casa da Esperança, que é uma creche que abriga 200 crianças. O preço do livro qual é, doutor? R$25. R$25. Olha, eu estava folheando aqui, gente, são textos curtinhos, viu? Não é... Não é enjoativo. Quem já leu disse que é interessante. Eu sou suspeito para falar, né? A letra é grande, né, doutor? Tem fotografia. E também tem testemunhos de como... Eu falo que o médico, para ser médico, ele tem que amar o semelhante. Perguntaram para Jesus qual que era o maior dos mandamentos. Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, quem ama o próximo já não precisa se preocupar com os outros mandamentos, porque já estão cumpridos, né? E quem ama o próximo, ele se entrega, ele se doa, né? Então, para ser médico, bom médico, seria até um pleonasmo, né? Para ser médico tem que ser bom, né? E tem que amar o semelhante. É isso aí. Então... E esse livro faz um relato de como Deus também pode agir na vida do paciente e na vida do médico. Importantíssimo, né? Em termos de recuperação e tudo mais. Então, tá dado o recado. Ossos do Ofício, o livro do Dr. Olívio Costa Dias, só 44 anos de experiência na área. Vai ser agora nessa sexta-feira, dia 20, às 20 horas, na Casa do Médico. Você que está me ouvindo aí está convidado a participar e prestigiar. A renda desse livro vai ser revertida aí, né, para entidades assistenciais da cidade, né, doutor? Obrigado pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos e vamos trazer o senhor de volta para falar sobre a Legião Mirim, o senhor falou. Legião Mirim. A Legião Mirim também que tem um trabalho fantástico aqui na cidade, né? São meninos da idade mais vulnerável que existe, que é o jovem dos 14 a 18 anos. Você profissionaliza, você ensina o jovem a trabalhar, né, e dá um sentido para a vida dele. Tem histórias maravilhosas sobre a Legião Mirim. Muito bem. Obrigado, viu, doutor Olívio? Bom dia para o senhor. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Daniel.